Olá, boa tarde a todos. Boa Boa tarde, tarde a Cristiane. todos, tudo Boa bem? tarde, tudo bem? Sou Cristiane Carvalho, vou mediar aqui com vocês a palestra, né, que a gente vai falar agora, bater um papo um pouquinho sobre custos e ganhos de projetos no contexto da competitividade, né? Então, este tema que sempre acaba surgindo como dúvidas aí, principalmente quando a empresa começa a implementar, né, esse trabalho de projetos de melhoria contínua, sempre surge essa dúvida em relação a investir em projetos de melhoria. Então, aqui comigo hoje, né, tem o Gerisval Alves, e também o Emanuel, que vai tratar um pouquinho dessa temática, ambos são da Vale, e vão nos ajudar um pouquinho a entender sobre essa temática e como que a gente pode trabalhar isso em relação aos nossos projetos de melhoria contínua. Então, fiquem à vontade, e estamos aqui ansiosos para aprender muito com vocês hoje. Obrigado. Obrigado, Cristiane. Então, vamos falar um pouquinho sobre custos e ganhos de projetos no contexto da competitividade. A gente vai tratar também o mercado hiperdinâmico, ou seja, o mundo que nós estamos vivendo, um mundo realmente muito rápido, o mundo VUCA. Agora, pós-pandemia, temos aí o mundo BANI. Vamos falar sobre criação de valor, como criar valor no contexto atual em que vivemos. Vamos falar como que nós podemos utilizar os trabalhos de melhoria contínua para criar valor dentro desse contexto mais global de geração de valor. Vamos falar como implementar um sistema de quantificação e acompanhamento de ganhos. Vamos mostrar aqui um case. Gerisval vai estar mostrando um case aqui para a gente, e como que a gente fez aí a quantificação de ganho desse case. E vamos retomar o tema falando um pouquinho sobre liderança proativa, ou seja, como criar valor de forma proativa no atual mercado que nós estamos hiperdinâmico. Podemos avançar. Então, nós temos aí um mundo VUCA, né? Um mundo com alta volatilidade, alto grau de incerteza, alto grau de instabilidade e com transformações cada vez mais rápidas e complexas. Então, esse é o mundo que nós vivemos, o mundo da era digital. E para que as empresas consigam criar valor num mundo assim tão rápido, tão ágil, as empresas precisam ter cada vez mais agilidade, ou seja, trabalhar com métodos cada vez mais ágeis, trabalhar com avanços tecnológicos, ou seja, o pós-pandemia fez com que a tecnologia tivesse avançado numa velocidade ainda maior. Então, a presença da tecnologia, ela faz todo o diferencial para uma empresa. A empresa também precisa de flexibilidade para poder absorver as incertezas e as mudanças rápidas que ocorrem no mercado, e também da autonomia, ou seja, as unidades de negócio precisam ter mais autonomia, a liderança, os gerentes, os colaboradores das empresas precisam também de ter mais autonomia para conseguir ter essa flexibilidade e essa agilidade no trabalho. Vamos pensar também de forma cada vez mais simplificada, e houve uma grande mudança no pós-pandemia na forma de trabalhar, nas relações de trabalho, que é o mundo BANI. Falando sobre o mundo BANI, a gente tem um mundo frágil. Nós conseguimos perceber durante a pandemia que, na verdade, nós somos extremamente frágeis. Isso causou uma ansiedade muito grande, uma não linearidade, ou seja, o mundo não é mais linear, ou seja, um para um, não é mais proporcional, é totalmente instável, totalmente incerto e também incompreensível. Como lidar no pós-pandemia num mundo totalmente BANI? Hoje a gente temos a liderança remota, ou seja, muitas pessoas trabalhando fora dos grandes centros, trabalhando em casa e precisando entregar valor, precisando contribuir com a criação de valor da empresa. Como liderar de forma remota? Nós temos a insegurança emocional, ou seja, a gente precisa trabalhar a questão da inteligência emocional, da resiliência a um mundo totalmente diferente, a um mundo onde nós estamos cada vez mais isolados fisicamente. Muitas distrações no trabalho remoto. A gente sabe que o mundo, as redes sociais,
são extremamente apelativas e a gente nem sempre consegue se concentrar na entrega de valor, daí a gestão do tempo, ela precisa ser cada vez mais potencializada para que a gente possa ter uma atenção plena, poder agregar valor mesmo estando à distância, estando remoto. E as relações interpessoais, elas são cada vez mais necessárias nesse mundo bunny, ou seja, a gente precisa ter um nível de empatia maior com as pessoas e nós precisamos conquistar um engajamento, ou seja, como engajar as pessoas que não estão ali fisicamente próximo de vocês. Então, esses são os grandes desafios do mundo hoje, um mundo altamente volátil, altamente incerto, e agora com mais esse ingrediente de trabalhar de forma remota. Como criar valor, como gerar valor num contexto tão instável, num contexto tão incerto. Então, é sobre isso que a gente vai estar falando e discutindo. A gente pode passar o slide. Então, como criar valor num contexto desse, num mercado tão hiperdinâmico, tão incerto, com a presença tão grande de tecnologia no nosso mercado? Então, para isso, a gente precisa primeiro entender qual é o conceito de valor. O que é valor? Eu peguei um conceito no dicionário, adaptei ele, onde valor é a qualidade intelectual e ou moral que desperta admiração e ou respeito. Ou seja, o valor ele não está só na questão financeira, está também na questão intelectual e também moral, para que nós possamos conquistar admiração e respeito. Mas como quantificar valor? Né? Parece algo tão subjetivo, mas como saber qual o valor da empresa? Como tangibilizar isso? A forma que a gente quantificava o valor anteriormente era pelo lucro. Uma empresa que gerava lucro era uma empresa que tinha valor. Uma empresa que tinha uma receita alta era uma empresa de alto valor. Uma empresa que tinha uma receita menor era uma empresa de baixo valor. Mas uma forma de quantificar o valor de uma empresa é através do que nós chamamos de valor de mercado. O que é o valor de mercado? É por quanto que eu consigo vender uma determinada empresa. Eu trouxe aqui 4 exemplos. Por exemplo, a gente tem aqui o valor da Volkswagen, a gente tem o valor da GE, da General Motors, temos aqui o valor da Toyota e temos o valor da Tesla. Ou seja, por quanto que eu consigo negociar no mercado hoje cada empresa dessa. E quando a gente compara o valor de cada empresa dessa, ou seja, por quanto que ela está sendo negociada hoje no mercado, por quanto que eu consigo vender essas empresas no mercado, e comparo com a receita dessas empresas, ou seja, com o valor que essas empresas conseguem gerar de receita, gerar de caixa no mercado, a gente vê uma discrepância. Ou seja, por exemplo, a Volkswagen, ela tem um valor de mercado de 95 milhões, mas ela gera uma receita de 265 milhões, ou seja, ela gera uma receita até maior do que o valor que é negociado no mercado. Quando a gente vai para a General Motors, a gente encontra a mesma situação, ou seja, um valor de mercado inferior ao valor que é gerado pela receita. Né? Quando a gente faz uma relação, ou seja, a gente divide o valor da empresa pelo valor da receita, a gente encontra ali na Volkswagen 0,4, ou seja, menos de 1 para 1. A gente encontra ali na GE 0,6, ou seja, o valor de mercado da GE proporcionalmente, quando comparado com a receita, maior do que a Volkswagen. E a gente vê a Toyota que consegue igualar, ou seja, tem um valor de mercado equivalente ao valor da receita gerada. Ou seja, ela tem uma percepção de valor, quando comparado com a receita, bem maior do que a Volkswagen e bem maior do que a General Motors. A gente vai pensar o porquê, o que é que a Toyota tem de tão diferente quando comparado com as outras empresas. A gente sabe que a Toyota ela é benchmark em melhoria contínua, a Toyota ela é benchmark em entrega de valor aos clientes, e isso faz uma diferença, ou seja, isso faz com que
o valor da Toyota seja proporcionalmente maior do que as das demais montadoras. Agora, existe uma empresa que está destoando das demais, que é a Tesla. A Tesla tem um valor de mercado 25 vezes maior, quase 26 vezes maior do que o valor da receita. Ou seja, ela tem um valor de mercado, ela tem um valor percebido pela sociedade, um valor percebido pelo mercado muito maior do que a receita que ela gera. E ela destoa e muito, inclusive da Toyota e das demais montadoras. Por que isso acontece? O que a Tesla tem de tão diferente para ela ter uma percepção de valor tão alto em relação às outras empresas? É que a Tesla ela tem um potencial de geração de lucro futuro, ou seja, um potencial de geração de receita futuro. Ela é uma empresa que consegue mostrar para o mercado que ela é líder em criação de valor, ou seja, é líder em inovação, é líder em criar um mercado, em criar valor, em criar receita futura e potencial futuro. E o que é que a Tesla fez para conseguir conquistar toda essa credibilidade? O que foi que a Tesla fez para conseguir criar tanto valor em relação às outras empresas do mesmo ramo, em relação às outras empresas do mesmo setor? Ela conseguiu isso mostrando uma visão de valor compartilhado. Ou seja, a Tesla ela busca a sustentabilidade através do carro elétrico, ela busca estar sempre à frente do seu tempo em questões de inovação, e isso é percebido como valor. Então, valor não é mais como a gente pensava antigamente, que é a geração de receita, ou o aumento de produção, ou a redução de custo. Hoje é mais do que isso. Hoje, valor é credibilidade, é como que você consegue mostrar para as pessoas, mostrar para a sociedade, mostrar para o mercado o quanto de valor que você consegue agregar. E para isso, a gente tem algumas alavancas que a Tesla utiliza e que pode ser utilizada por todas as empresas, inclusive pelas nossas empresas que estão participando aqui do nosso grande encontro. O primeiro é o capital humano, ou seja, nós precisamos de pessoas capazes de criar, pessoas capazes de inovar, pessoas capazes de arriscar no fazer diferente. E nós precisamos atrair essas pessoas para que elas se sintam motivadas dentro do nosso ambiente de trabalho. E, além de atrair, nós precisamos manter essas pessoas engajadas, essas pessoas motivadas para que elas possam continuar gerando e criando valor. Então, o capital humano é uma grande alavanca, um grande diferencial para que nós possamos criar valor futuro. Uma visão estratégica proativa, ou seja, de vanguarda e flexível. Ou seja, as empresas, como a gente viu, o mundo está hiperdinâmico, tudo muda muito rápido e as empresas precisam ter flexibilidade e as empresas precisam pensar de forma estratégica. As empresas precisam pensar no futuro e serem as primeiras a criar valor de longo prazo. Ou seja, a Tesla ela não cria valor no curto prazo, a Tesla ela cria valor no longo prazo, ou seja, é uma empresa de vanguarda, é uma empresa que tem uma visão estratégica e consegue transmitir essa visão estratégica para a sociedade e para o mercado. Inovar em toda a cadeia de valor. A gente vai detalhar um pouco mais nos próximos slides sobre isso, mas é a gente enxergar valor não só no meu umbigo, ou seja, não só no meu processo interno. Eu preciso inovar também no processo dos meus clientes, eu preciso inovar também na cadeia dos meus fornecedores, eu preciso enxergar a cadeia de valor como um todo e a inovação, ou seja, os trabalhos de melhoria contínua precisam enxergar tudo isso para que nós possamos realmente criar valor para a empresa. Habilidade tecnológica. E não só a habilidade tecnológica. A habilidade tecnológica ela vai contribuir para que nós aumentemos a nossa capacidade de execução. Ou seja, com capacidade tecnológica, utilizando a tecnologia, a gente pode tangibilizar a inovação.
em toda a cadeia de valor. Então, hoje a tecnologia está presente e nós precisamos estar sempre na vanguarda, sempre aprendendo e buscando cada vez mais utilizar a tecnologia de forma criativa, de forma inovadora. Geração de valor compartilhado, ou seja, uma visão socioambiental. Eu diria que um dos grandes ingredientes da Tesla é isso, né? Ela disse, olha, a gente vai trabalhar com carro elétrico, a gente vai poluir menos o meio ambiente, a gente vai pensar nas gerações futuras, e isso a sociedade enxerga como um valor compartilhado, ou seja, a Tesla é uma empresa que agrega valor para a sociedade. Assim como a Toyota consegue também, em relação aos seus principais concorrentes, mostrar que ela também busca inovação e valor compartilhado para com a sociedade. E o último item é a capacidade de execução. Ou seja, não adianta a empresa fazer um lindo planejamento estratégico, pensar em coisas disruptivas e inovadoras, mas não ser capaz de tirar do papel e colocar em prática, ou seja, não ser capaz de transformar isso em execução, em transformar toda essa inovação, todo esse planejamento em algo concreto. Ou seja, a capacidade de execução é um grande diferencial. A Tesla ela conseguiu mostrar que ela era capaz de produzir carros elétricos e carros cada vez mais inovadores. E além de carros elétricos, várias outras tecnologias até então inimaginadas, e a Tesla conseguiu planejar e executar o seu plano. Então, para isso, a gente precisa ter um sistema de gestão eficiente, um sistema de gestão que garanta que tudo que foi planejado vai ser executado com precisão, vai ser executado de forma com disciplina e de uma forma que eu consiga melhorar continuamente aquela inovação. Pode avançar? Mais um slide. E aqui nós trouxemos alguns exemplos de algumas empresas que estão começando a mudar o seu mindset, a sua mentalidade com relação à criação de valor e pensar em criação de valor compartilhado e uma criação de valor que consegue passar para a sociedade, passar para o mercado, que essas empresas estão criando valor. Então, empresas conhecidas por uma abordagem mais pragmática nos negócios, como a GE, o Google, IBM, Intel e várias outras empresas, como a Johnson & Johnson, Nestlé, Unilever, elas estão mudando seu mindset de uma questão mais pragmática para uma geração de valor compartilhado, porque elas perceberam o modelo de negócio de empresas como a Tesla, o quanto elas conseguiram crescer e gerar valor pensando de uma forma diferente, pensando em trazer benefícios para a sociedade. Por exemplo, a Intel e a IBM, as duas empresas estão buscando saídas para ajudar concessionárias de serviços básicos a usar inteligência digital para economizar energia. Olha que legal. O Walmart, por exemplo, conseguiu abordar essas duas questões, ou seja, eles conseguiram reduzir embalagens e, ao mesmo tempo, reduzir custo, redirecionando a sua frota, né, e poupando 200 milhões de dólares com essa iniciativa, ou seja, uma iniciativa criativa que agrega valor ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, reduz custo e agrega valor ao negócio. Pode avançar mais um. Outro exemplo, um banco, né? A gente tem uma visão de banco ali como em uma empresa ali mercenária, né? Um banco, o Wells Fargo, ele criou uma linha de produtos e ferramentas para ajudar o cliente a administrar o seu orçamento, administrar o seu crédito e pagar dívidas. Ou seja, é um banco que está conseguindo conquistar as pessoas agregando o valor, ensinando finanças, ensinando a administrar o crédito e ensinando as pessoas a conseguirem pagar suas dívidas e ter uma vida financeira tranquila. E isso traz ali uma empatia com a sociedade e agrega muito valor para a empresa. Na Índia, a empresa Thomson Reuters criou um precursor de um serviço mensal para lavradores, né, que ganha em média $2.000
dólares por ano, né? E eles conseguiram entregar isso para eles a um custo muito baixo, né? De 5 dólares por trimestre, né? Um serviço de informação meteorológica que entrega também as cotações de produtos e também uma assessoria agrícola, ou seja, com um valor muito pequeno para pequenas empresas que no futuro podem se tornar grandes empresas, e eles conseguiram agregar esse valor através da inovação e do compartilhamento de valor dentro da cadeia completa. A demanda por tecnologias para a economia de água permitiu à Indiana Jane Irrigation, que é uma fabricante de sistemas complexos de irrigação por goteamento para a conservação de água, a atingir uma taxa composta de crescimento anual na receita de 41% nos últimos anos. Ou seja, eles entregam tecnologia para a economia de água, ou seja, como, por exemplo, irrigação por goteamento, e isso tem trazido um crescimento constante dentro das receitas da empresa, uma taxa enorme, né, de 41% ao ano. Então, aqui são alguns exemplos que a gente consegue ver o quão é importante as empresas estarem inovando, olhando além do seu próprio umbigo, ou seja, olhando além do seu processo interno e enxergando a cadeia de valor como um todo, inclusive a cadeia de valor dos clientes e da sociedade como um todo. Pode avançar. E o processo de melhoria contínua? Como que eu crio valor dentro do processo de melhoria contínua? Como a gente já falou nos slides anteriores, a atuação ela precisa ser na cadeia de valor, ou seja, a atuação do processo de melhoria contínua, ele não pode ser simplesmente dentro do processo interno da empresa. A gente precisa inovar nos fornecedores, ou seja, a gente precisa entender como que é a cadeia de valor do fornecedor, para que a gente possa ter ali uma empatia com ele e a gente possa influenciar para que ele melhore a sua cadeia de valor e consiga me entregar produtos cada vez melhores e que possam agregar cada vez mais ao meu processo. Eu preciso inovar dentro do meu processo interno, que hoje nós já focamos muito nisso, né, dentro do nosso processo interno. Boa parte aí dos nossos trabalhos de melhoria contínua é dentro do nosso processo interno. E a gente precisa também influenciar na cadeia logística, né? A gente precisa enxergar a nossa cadeia logística de uma forma diferente. Ou seja, eu preciso influenciar os meus fornecedores de logística, eu preciso pensar formas novas de entregar o meu produto, e eu preciso pensar também em como criar inovações disruptivas também dentro da cadeia logística, né? E, por fim, que foi os exemplos que a gente trouxe, o processo de enxergar as necessidades ocultas dos clientes e da sociedade. Ou seja, a gente precisa saber o que é que a sociedade precisa, antes mesmo da sociedade demandar. O que é que meus clientes estão precisando? Eu preciso estudar o processo dos meus clientes, estudar como que a sociedade me enxerga e inovar também, buscar projetos também de melhoria contínua que melhorem o processo dos meus clientes e aumente a percepção positiva da sociedade em relação aos nossos processos. O fundador da Tesla, Elon Musk, olha o que ele fala sobre inovação. O fracasso é uma possibilidade. Se as coisas não estão fracassando, você não está inovando o suficiente. Tem até a imagem aqui, a mulher dando ali um passo acima do que ela poderia dar. Mas ela encarou. Ela foi além do que ela podia. Ou seja, ela se arriscou. E ela se arriscou olhando para quê? Olhando para o futuro. Ou seja, o processo ele precisa ser inovador dentro da cadeia de valor e ele precisa ser inovador numa visão de longo prazo. A gente viu que a Tesla ela tem um valor muito superior
aos das demais empresas, não porque ela gera muita receita, mas porque ela consegue passar uma visão de valor de longo prazo. Diz, olha, eu não gero receita hoje, mas eu vou gerar no futuro. E essa receita que eu vou gerar, ela vai trazer benefícios para a sociedade. Então, transmitir essa visão de longo prazo, inovar pensando no longo prazo e ter a coragem de arriscar coisas novas é o que realmente gera valor para as empresas. E está aqui quem consegue, pelos dados que a gente viu, agregar muito valor para a empresa e que incentiva suas equipes a se arriscarem, a fracassarem, mas em um desses fracassos encontrar uma grande inovação, encontrar uma grande geração de valor para a empresa e também que esse valor seja um valor compartilhado com a sociedade e com todos os stakeholders ali da empresa. Pode avançar. E como que a gente pode quantificar, medir e, principalmente, a gente falou sobre capacidade de execução, né? Como que a gente pode capturar os benefícios das melhorias dos projetos que a gente vai estar implementando em toda a cadeia de valor. Então, a gente criou aqui duas grandes etapas, né? A primeira etapa é o nascimento da melhoria. Como a gente viu, a melhoria ela precisa nascer de uma análise inicial do estudo da cadeia de valor como um todo. Ou seja, olhando os nossos clientes, olhando os nossos fornecedores, olhando a sociedade como um todo e olhando também o nosso processo interno. E dessa análise, desse olhar diferente para a cadeia de valor, é que nós identificamos oportunidades. E dentro dessas oportunidades é que nós vamos encontrar inovações, encontrar melhoria de processo para iniciar o processo de amadurecimento. Já no processo de amadurecimento, a gente inicia ali com um desenho de benefícios, ou seja, eu implementando esse processo, quais os benefícios que eu vou ter? Depois que eu desenhar os benefícios e medir esses benefícios, eu preciso priorizar, ou seja, com base nesse desenho de benefícios, quais as inovações, quais as possibilidades que trazem maior percepção de valor, pensando no longo prazo. Feito essa etapa, nós vamos para uma terceira, que aí sim eu vou detalhar o meu plano e vou iniciar a execução do meu plano para que eu possa estar criando e entregando valor. Essa etapa de execução e entrega, ela precisa ser feita com excelência. Ou seja, eu preciso passar um bom tempo planejando, um bom tempo entendendo quais os cenários que podem dificultar a implementação da minha iniciativa. Eu preciso conversar com todas as interfaces, com todos os participantes, com todas as pessoas que têm relação com aquela inovação, com aquela melhoria que vai ser implementada, e aí sim eu vou fazer uma entrega dentro da negociação, dentro das expectativas que foram negociadas ali com nossos principais stakeholders, né? Feito a entrega do projeto, eu vou capturar os meus benefícios, que é uma segunda fase, ou seja, como que eu faço a captura dos meus benefícios? Primeiro, eu preciso implementar os meus padrões de gerenciamento da rotina, ou seja, eu preciso amadurecer a minha nova forma de fazer, já incluindo na minha rotina aquela inovação, aquele novo processo, e eu preciso melhor incluir isso dentro da minha padronização, dentro dos meus procedimentos. Aí eu preciso fazer os treinamentos, o acompanhamento, para que então eu possa capturar e acompanhar a relação dos meus benefícios, né? Ou seja, os indicadores técnicos que seriam melhorados com aquela melhoria, eles realmente surtiram efeito? Ou eu preciso fazer algum ajuste na minha rotina? Após a implementação dessa melhoria, eu preciso continuar já com esse processo incorporado na minha rotina, o meu processo de melhoria contínua. Ou seja, como vocês sabem, um trabalho concluído gera vários outros trabalhos que precisam ser iniciados, né? E com isso,
a gente espera que a gente consiga resultados, ou seja, que a gente consiga criar valor e que esse valor criado ele possa estar perdurando a longo prazo e sendo um resultado de vanguarda, ou seja, um resultado que cria e compartilha valor, e esse valor ele é reconhecido e valorizado por toda a sociedade, por todos os stakeholders. Pode avançar. Aí a gente vai estar apresentando um case, vou estar chamando aqui o Gerisval, para ele estar mostrando aqui um case onde a gente fez essa quantificação de ganho, onde a gente fez essa entrega de resultado e onde a gente conseguiu aí criar valor para a empresa. Gerisval. Ô, Gerisval, teu áudio está aberto, tá? Aqui para mim tá mudo, Gerisval. Tá mudo? Então, voltando aqui. Então, obrigado, Agora, ok. Manuel. Agora a gente está né? ouvindo, hein? Está ouvindo, então. Obrigado, Manuel. Essas conexões que você fez aí para a questão de geração de valor está diretamente alinhado com o que a gente faz no dia a dia, né, que é essa questão da gestão eficiente, capital intelectual, capacidade de execução. Hoje, a nossa empresa ela tem uma grande ambição. Na verdade, ela tem várias ambições, mas duas conectadas com o que a gente está discutindo aqui. Uma é ser referência em criação e compartilhamento de valor. Então, esse é um ponto que está associado com o que a gente está falando. E uma outra é a organização orientada por talentos. Então, você fala aí nessa questão aí do contexto da competitividade, para a empresa ser mais competitiva, essa questão do capital intelectual e também da geração de valor. Então, diante disso, para isso acontecer, nós trabalhamos dois pontos-chave. Na verdade, para isso acontecer, duas grandes alavancas. Uma é o nosso modelo. Então, nós temos um modelo estruturado para que nós possamos, em qualquer lugar da empresa, ter uma gestão eficiente. Né? Isso é fundamental. Então, esse modelo está estruturado, que traz dentro desse modelo uma metodologia de solução de problemas e de melhoria contínua de forma padronizada. Então, para que a gente possa, usando esse conceito de cadeia de valor, a gente possa perceber onde é que se tem a oportunidade. E um outro ponto são as pessoas no centro. Então, nós temos uma equação bem estabelecida. Pessoas mais processos bem estruturados, sem desperdício. A gente viu muito aqui no grande encontro, principalmente nas metodologias, nas palestras, metodologias Lean, a questão voltada para a eliminação de desperdícios. Então, diante disso, pessoas mais processo estruturado, consequentemente, nós temos esses resultados que vão gerar valor. Então, diante disso, nós temos dentro do programa de excelência nosso, ou seja, no nosso modelo de gestão, nós temos um elemento voltado para a solução de problemas que estabelece dentro dele várias metodologias, uma delas é a do Seis Sigma. Então, o Seis Sigma tem várias empresas, mas nós trazemos o Seis Sigma aqui, o Lean Six Sigma, com abordagem, primeiro, de geração de valor. Então, a primeira coisa que a gente olha é o fim. Qual a obtenção que eu quero de resultados com esse programa? Para isso, eu tenho que buscar projetos que estejam estratégicos. E esses projetos têm que estar dentro da cadeia de valor, certo? Projetos de interfaces, projetos dos processos internos mesmo da empresa. E aí, anualmente, o que a gente faz? Define os projetos estratégicos, depois aloca esses projetos a pessoas-chave, por isso que pessoas no centro, e se essas pessoas já têm a capacitação, aí entra o conceito do capital intelectual, nós já vamos alocar esse projeto direto a essas pessoas. Se não, nós vamos treinar essas pessoas para que elas possam conduzir e executar bem os projetos, certo? Então, o desenvolvimento dos projetos e executar bem de forma eficiente, cada projeto tem um lead time, certo? Que a gente monitora no dia a dia para que os resultados aconteçam. Mas de onde surge? Anualmente, nós fazemos uma carteira de projetos. Eu estou trazendo um exemplo aqui do Corredor Norte, que vem de Carajás, Canaã dos Carajás, Estrada de Ferro, Carajás e Porto de Ponta da Madeira, um case
que anualmente o que é que a gente faz? Levanta os problemas que são estratégicos que podem ser aplicados à metodologia. Este ano de 2021, nós levantamos 97 projetos, aqui tem um status aqui, desses 97, os que já foram concluídos, os que estão em andamento, nós temos 70 projetos em andamento, certo? Para mostrar que essa pasta, essa carteira de projetos, elas estão conectadas diretamente com a estratégia. Qual? Conectado com o desdobramento da nossa estratégia, e o resultado desses trabalhos tem que ser sustentado dentro da rotina, que são 2 elementos do nosso modelo, que é o modelo de gestão da Vale, que é o Vale Production System, que está esse triângulo aí, onde mostra essas 3 dimensões, tá ok? Então, conectando bem com o que você falou, ou seja, unindo a teoria com a prática, nós estamos mostrando como o programa Seis Sigma, que está dentro do nosso modelo, pode nos ajudar. Podemos passar o próximo slide? Então, diante disso, o que é que a gente faz anualmente? Anualmente, nós temos todo, dentro do elemento de desdobramento da estratégia, nós temos o Oshinkanri. Oshinkanri é onde vem desde a alta direção, o desdobramento das estratégias de médio e longo prazo em estratégias e metas anuais, desdobrando por metodologia de A3, né, estratégico, até chegar em cada processo interno. Nós temos também uma árvore de geração de valor, que ela sai do valor financeiro até o indicador estratégico, que nós chamamos o Key Performance Indicator, que é um indicador de produção que está conectado diretamente com a geração de valor da empresa, a nossa árvore de valor. E também o que a gente faz? Quais são os nossos, qual o nosso perfil de perdas? Problemas que são crônicos, que não foram resolvidos com Lean, com Kaizens, com CCQs. Então, são problemas que nós, no dia a dia, não conseguimos resolver, então vamos levar para uma metodologia mais robusta, e aí, diante dessa análise, tanto da estratégia quanto da árvore de valor e dos problemas crônicos, a gente coloca numa matriz de priorização, e daí surgem os projetos estratégicos que vão ser conduzidos por esses belts. Próximo slide, por favor. No próximo slide, a gente apresenta, inclusive, como é que a gente faz numa linha do tempo. Né? A gente define os projetos, depois seleciona os belts, esses projetos são aprovados ou não, passam por uma aprovação técnica, uma aprovação gerencial, mas aí já traz um ponto. Qual o valor que ele pode capturar de retorno para a empresa após a sua execução eficiente? Então, a gente já olha isso, olha a possibilidade do uso da metodologia, tá? Que aí isso é em função de um business case, então esse business case está bem elaborado a essa aprovação. E aí vamos fazer as capacitações, as devidas capacitações de acordo com cada projeto. Próximo slide, por favor. Nesse slide, nós mostramos a nossa metodologia. Então, nós muitas empresas usam o DMake como metodologia para o Lean Six Sigma. Como a Vale, a metodologia base de qualquer melhoria na Vale é o PDCA, o que é que nós fizemos? Fizemos a adaptação da metodologia Six Sigma para o próprio método PDCA. Só aprofundamos em ferramentas e também o time, que é o lead time de cada projeto. Mas aqui, já na identificação do problema, a gente já tem um ponto-chave aqui, que é quais são os ganhos financeiros que esse projeto pode nos dar. Tá? Dentro daquela abordagem, resultados, projetos estratégicos que vão conectar. Então, a gente já faz uma mensuração prévia dos indicadores operacionais, se ele atingindo a meta em um período futuro de verificação. Dá um exemplo aqui, nós temos projetos Black Belts, Green Belts e Yellow Belt. Nós trabalhamos com essas 3 modalidades. Um projeto Green Belt, o lead time dele é de 9 meses. Porém, desses 9 meses, nós temos 6 meses, que é da identificação do problema até a execução. Nós temos 3 meses para a verificação dos resultados, para ver se houve realmente a melhoria e se tem tendência em se manter a melhoria. E, nesses 3 meses, a gente já faz a conexão da captura do ganho do indicador operacional com um link com o indicador da árvore de valor. Quando é que esse indicador impacta em redução de custo ou em receita ou redução de custo unitário,
certo? São abordagens que se faz, e aí a gente faz a projeção também anual. Qual seria essa captura anual? Aqui a gente traz um exemplo de um projeto que nós desenvolvemos. Na verdade, eu orientei esse projeto com a redução de melhoria da eficiência energética das locomotivas, que trouxe um ganho bastante razoável, razoável em relação, razoável não diria, significativo em relação à melhoria do indicador. Né? Você olha aí quase 30 milhões fazendo isso anualizado para o processo de consumo de óleo combustível, né? De óleo diesel. Então, isso é um exemplo de cara para a gente validar se o projeto é viável ou não, em termos de ganho, se vale a pena investir esse projeto usando a metodologia. A gente já identifica os potenciais ganhos. Nesse momento, a gente já envolve a área de gestão econômica e financeira da empresa para dizer o seguinte, e a área também de planejamento, para dizer o seguinte, esse indicador vai me dar uma melhoria no processo, aumento de volume, etc., e, consequentemente, a gente faz isso, traduz isso em linguagem financeira. Isso aqui é projetado. Vamos, então, usar a metodologia. Então, vamos aplicar a metodologia que a gente vai ver no slide seguinte. No slide seguinte, a gente consegue ver... Pode passar o próximo slide. O próximo slide, por favor. No slide seguinte, implementamos o projeto de forma eficiente, né? Uma entrega eficiente. A gente vê o baseline, como é que era antes. Então, no primeiro instante do projeto, como é que era o comportamento de eficiência. Durante o desenvolvimento do projeto, a gente já consegue ver, pós-treinamento, o que nós chamamos de ações do tipo quick wins, ou seja, aquelas ações que já estão lá na frente, pode ser implementado, e depois tem toda uma etapa de implementação do plano. E os 3 meses depois de verificação. Esse é um exemplo que a gente mostra que, a partir da implementação desse projeto, o consumo, a eficiência energética deste indicador, que é um KPI importante para uma estrada de ferro, passa a ser gerenciada em um outro patamar. Então, aí entra toda uma etapa importante dentro do modelo que foi falado pelo Emanuel, que é a questão da padronização. É de fundamental importância a gente padronizar esses ganhos, né, o processo, para que esses ganhos sejam mantidos ao longo do tempo. E aí entra todo um processo de mensuração. Tá? Mês a mês, vamos agora acompanhar se esse ganho está se mantido e se aquela promessa futura ela foi atingida. Então, isso é um exemplo da finalização de um projeto. Com esses ganhos, a gente leva a gestão econômica e a área de planejamento, né, para que a área possa validar esses ganhos. O slide seguinte mostra o pós-projeto. Né? Pode passar, por favor. Então, nesse slide seguinte, o que é que a gente mostra? Todo um estudo, tá, de indicadores de produção, desse indicador e transformando isso em indicadores financeiros, dizendo quanto é que a gente poderia ganhar, tá, que era o passado, e quanto é que nós ganhamos dentro do período de verificação, que são 3 meses, e essa projeção para o restante do ano, na abordagem anual. Esse ganho, ele pode ser real, que é eu conseguir, ou aumentei receita, tá? Ou eu conseguir reduzir o custo unitário, ou ele pode ser um ganho potencial, tá? Que esse ganho potencial, o indicador de produção, ele não dá para aumentar volume, aumentar receita e alguns outros fatores, ele não depende só desse indicador. Eu dependo de outros indicadores, por isso que a gente chama isso de ganho potencial, porque a gente olha a cadeia, né? Eu posso, por exemplo, mina, ferrovia e porto, eu posso aumentar volume disponível na mina, movimentado, beneficiado, mas eu posso a ferrovia não transportar. Eu posso também transportar na ferrovia, mas o porto pode não embarcar. Então, como nós trabalhamos com cadeia, a gente tem que olhar realmente se esse ganho é um ganho que eu chamo potencial ou esse é um ganho real. E aí a gente faz isso no último estágio do método do PDCA, que é o projeto foi eficiente se ele trouxe o ganho operacional e a captura que ele prometeu de forma financeira. Então, isso é um exemplo, né, que a gente traz para vocês como a prática que a gente tem feito ao longo dos anos e melhorando cada vez mais na Vale, em toda a Vale.
com o programa Seis Sigma. E para mostrar o case, outro exemplo, como é que a gente olha, eu estou trazendo um exemplo específico de eficiência energética, mas a gente olha os projetos como um todo. Pode passar o próximo slide. Tá? Aqui traz um resultado que eu trouxe o case do nosso corredor, ali era da Estrada de Ferro Carajás, mas aqui a gente traz um resumo do que é. Lembram daqueles projetos que nós estamos trabalhando ao longo do tempo que a gente faz esse levantamento? A gente traz aqui, por exemplo, de 2015 até 2021, até junho de 2021, quantos projetos nós já concluímos ao longo desse tempo, né, desse período aí estabelecido. Então, quando a gente olha, aqui é número vale, nós temos um ganho médio por projeto aí. Isso é ganho real e validado pela gestão econômica de cada diretoria. Cada projeto está em torno aí de 32 milhões de reais por ano. Então, resumindo tudo isso, significa que investir em melhoria contínua, investir em pessoas, ter uma metodologia estruturada, ter um método de gestão eficiente, ter uma capacidade de entrega, de execução, faz com que a gente possa ter projetos que, com baixo custo, praticamente esses projetos que nós estamos falando aqui são projetos OPEX, não tem investimento, é mais gestão com base em orçamento. A implementação das ações, 75% das ações estão voltadas para orçamento e muitas delas são realmente ações de procedimento, melhoria no processo no dia a dia mesmo. E traz esse ganho unitário, que na minha avaliação é um ganho muito bom. E aqui a gente traz um outro exemplo que a gente não olha esse ganho. A gente pode também trabalhar não só na abordagem de produção, mas na abordagem de qualidade. Isso é um projeto que nós fechamos agora em maio deste ano, que nós tínhamos um projeto voltado para a qualidade. Quantos percentual de umidade a gente tinha acima do limite estabelecido? Isso lá na mina. Nós investimos, selecionamos esse projeto como estratégico, porque a gente perdia muito em parar carregamento em função de umidade. Foi trabalhado esse projeto aí durante 9 meses e os resultados para o período de verificação foram favoráveis. E o que é que a gente traz aqui? Após a implementação do projeto, ele ser certificado, o ganho continua se mantendo ao longo do tempo. Por isso que ter metodologia, repito mais uma vez, estruturada, uma gestão eficiente, uma excelente execução, você consegue manter. E aí, quando fala gestão eficiente, é ter processos de padronização eficiente, a gente consegue manter os ganhos prometidos no início do projeto. Emanuel, com você. O slide anterior, por favor, tem 2 slides antes. E agora é você, Emanuel. Voltar 2 slides. Acho que tu está no mudo também. Nós não estamos te ouvindo, Emanuel. Desculpa, turma. Se puder voltar 2 slides aí, por favor. Então, o Gerisval mostrou para a gente um case real, né, que está bem atrelado ao que a gente conversou, ou seja, que traz um ganho não só de custo, mas também um ganho ambiental, né? Ou seja, um indicador de eficiência energética que a gente trabalhou, e a gente viu vários outros trabalhos que trouxeram ganhos financeiros para a empresa. A gente reestruturou o nosso processo de quantificação de ganhos dentro daquele fluxo que eu mostrei para vocês, e a gente conseguiu aprender, né? Conseguiu observar alguns fatores críticos de sucesso na hora de quantificar e capturar o valor gerado pelos projetos de melhoria contínua, como, por exemplo, esses projetos que o Gerisval mostrou, que estão relacionados ao programa de Seis Sigmas, né? Um fator crítico de sucesso é a gente ter os papéis e responsabilidades bem definidos, ou seja, o Belt ele precisa identificar, no caso do Seis Sigma, quais são os principais clientes, quem é o responsável pela quantificação daquele indicador, quem vai validar
que aquele ganho naquele indicador realmente foi refletido ali pela melhoria que foi implementada no processo, né? Então, para isso, a gente precisa utilizar indicadores técnicos nos cálculos, ou seja, o valor é sempre uma consequência, né? O foco, o ganho, ele é gerado através dos indicadores técnicos. A gente precisa buscar benchmark, ou seja, buscar trabalhos que nos aproximem dos melhores benchmarks do mercado e olhar para o longo prazo, ou seja, olhar para metas de longo prazo, ou seja, realmente gerar para valor da empresa, assim como acontece no exemplo que a gente viu da Tesla, né? E a gente automatizou esse processo, né, de aprovação de ganhos, né? Hoje a gente tem um sistema automatizado na Vale, onde o líder do projeto, o líder da iniciativa, ele cadastra a iniciativa de forma automatizada, ela é direcionada para aprovação da engenharia, que faz ali um crivo técnico nas contas, depois ela vai para a aprovação da área de finanças e também vai para a aprovação do cliente, ou seja, da área que vai ser beneficiada com aquela iniciativa, né? E todo esse processo, inclusive a memória de cálculo do ganho, a gente automatizou dentro de uma ferramenta como uma forma de deixar tudo num único local, de forma ágil e também de forma transparente, onde toda a organização pode consultar o ganho dos projetos, como que foi gerado aquele ganho e também utilizar isso como uma forma de replicar em outras áreas, né? Então, divulgar relatórios de acompanhamento, ou seja, manter essa comunicação, mostrar quanto que estava previsto de ganho em determinado indicador e quanto que realmente foi capturado. E levar isso para discutir nas reuniões de desempenho, ou seja, linkar o ganho dos projetos com os objetivos financeiros, com os objetivos de criação de valor. E comparar sempre quanto que estava previsto, com quanto que foi realmente capturado e quanto que a gente ainda precisa, né, gerar de novos projetos, de novas iniciativas, para que a gente possa alcançar os objetivos de longo prazo de criação de valor da empresa. Então, esses são os fatores críticos de sucesso que a gente identificou durante a implementação e automatização do nosso modelo de acompanhamento, quantificação e captura de ganhos de projetos e iniciativas. Pode avançar. E aqui a gente vai recapitular um pouco, né, o que a gente viu sobre criação de valor, sobre capacidade de execução. A gente viu que a Tesla ela é a campeã, né, em geração de valor de longo prazo, né, para as empresas, ou seja, ela tem um valor percebido pelo mercado, pelos stakeholders, muito superior às outras empresas, né? E qual é o grande diferencial da Tesla, né? Então, dentro de um artigo, né, da Harvard, eu peguei um comentário do Nathan Furr e do Jeff Day. Ele fala que o grande segredo da Tesla não tem a ver apenas com ganhar dinheiro, e é verdade, né? Mas é na crença, ou seja, a credibilidade que eles passam, que a Tesla ela é capaz de liderar transformações. Ou seja, a Tesla ela passa a confiança que ela é capaz de criar valor, que ela é capaz de liderar inovações. E isso foi alcançado em função de algumas alavancas, como liderar transformações, não só com criação de valor, mas também com compartilhamento de valor. A outra alavanca, o capital humano, ou seja, atrair e reter pessoas inovadoras, pessoas que têm foco em criação de valor. Capacidade de execução, esse item eu gostaria de destacar aqui. O Gurgel. O Gurgel, ele apresentou essa foto aqui, uma foto de um carro elétrico que foi criado em 1974 e foi apresentado no programa Silvio Santos, tá aqui por João Gurgel. E esse projeto inovador, né, brasileiro,
ele não foi para frente, ou seja, ele poderia ter iniciado muito antes da Tesla e ter gerado um valor enorme para a sociedade, né? Mas foi um projeto que não foi para frente. E por que isso não aconteceu? É justamente esse item, capacidade de execução. Ou seja, a gente precisa inovar, mas a gente precisa também demonstrar que nós somos capazes de implementar. E outro item importantíssimo na criação de valor é a segurança emocional. Hoje os ambientes estão cada vez mais difíceis, nós estamos longe trabalhando, muita gente trabalhando de forma remota, dentro dessa incerteza de pandemia, dessa incerteza do mundo, o mundo está cada vez mais dinâmico. Então, para que as empresas elas tenham também um crescimento em termos de criação de valor, esse ambiente com segurança emocional, ele é extremamente importante. Então, essas 4 alavancas, esses 4 grandes fatores de sucesso, eles são extremamente importantes para que as empresas possam cada vez mais criar valor e agregar valor no longo prazo. Então, nosso muito obrigado aí pela atenção de vocês e a gente abre aí para perguntas e discussão. Obrigada. Obrigada, Gerisval. Obrigada, Emanuel. Muito bacana aí o tema que vocês trouxeram para a gente discutir, né? Então, assim, o que a gente tem mesmo, assim, é muita vontade de aprender um pouco mais com vocês, né, em relação a esse tema abordado. Vocês, né, durante toda a palestra, demonstraram para a gente, assim, muito bem o quanto que os projetos de melhoria contínua, né, é uma necessidade permanente no ambiente organizacional, né, principalmente se tratando aí da competitividade entre as empresas. Trouxeram também muito bem a questão aí da visão, né, do mundo VUCA, que requer flexibilidade, autonomia, agilidade, mundo BUNny, né, essa questão da inteligência emocional. Aí gostaria, né, só para iniciar aqui, enquanto vão chegando perguntas aqui no nosso chat, né, já começar essa reflexão com vocês. Como que, né, na opinião de vocês, a gente pode identificar que as melhorias contínuas que a gente tem implementado, né, aplicado nas empresas, estão agregando valor? Na visão de vocês, como que a gente consegue identificar, de fato, se a melhoria está agregando valor ou não na empresa? Quer começar, Geri? Eu começo aqui. Podemos. Um dos pontos-chave que a gente vê, e foi abordado até nos fatores de sucesso, é a conexão disso com o indicador. O indicador do processo, se for uma pequena melhoria, né? Ou o indicador estratégico, quando você olha já a cadeia, já olha questões de interface. Então, a gente tem que ter um indicador, esse que a gente chama aqui muito de KPI, né? Ou um Process KPI, ou um main KPI, que é o indicador principal, e dentro desse indicador a gente acompanha o comportamento dele, e aí onde é que entra toda uma capacidade analítica de entender o comportamento do indicador, e daí ver o seguinte, hoje ele é assim, eu executei, hoje ele se mantém dessa forma. Aí onde é que entra a própria metodologia também. Para sustentar, eu tenho que ter um sistema de padronização bem estruturado. Para validar que trouxe retorno, eu tenho que ter uma metodologia também que faça com isso aconteça. Que aí entra a conexão que o próprio Emanuel falou. Um aval da engenharia, um aval de planejamento, um aval da gestão financeira, econômico-financeira, que olha os números, olha os orçamentos e vê se isso realmente está impactando nos orçamentos futuros, né? Ou seja, plurianuais, se isso aí eu já posso contar que aquela redução ela já está no orçamento. Aí sim a gente consegue dizer o seguinte, essa melhoria ela trouxe ganho, porque eu já estou orçando com um orçamento bem abaixo, já contando com a melhoria implementada. Manuel. Bacana. Eu achei muito bem colocado pelo Gerisval, a forma da gente conseguir capturar realmente é essa, né? A gente ter clareza ali em quais indicadores, em quais processos que aquele valor está sendo capturado. E outro ponto importante é um pouco antes, né? Antes de identificar o projeto e começar a capturar o ganho, ou seja, você enxergar a cadeia de valor como um todo. Ao enxergar a cadeia de valor como um todo, identificar quais projetos que vão trazer mais valor pensando no longo prazo, ou seja, que vão realmente
entregar mais valor, não só para a empresa, mas para a sociedade como um todo. Ao identificar esses potenciais, né, projetos, potenciais iniciativas que vão trazer valor, pensando na cadeia como um todo, é fazer aquela primeira quantificação, né? Olha, quanto que eu consigo gerar de valor nesse projeto aqui, nesse outro, e faz uma macro quantificação mais básica ali, mais estimada em todos eles, e dali então vamos ver qual que gera mais valor. É esse aqui, esse tem maior potencial de geração de valor, e quando eu falo geração de valor, é pensando de uma forma mais ampla, né? Por exemplo, o projeto que o Gerisval mostrou é um projeto que reduz custo, né? Reduziu o custo e, ao mesmo tempo, melhorou a eficiência energética, ou seja, melhorou o consumo, né, de recursos naturais. E isso agrega valor também para a sociedade. Então, é um projeto que, com certeza, na hora de uma priorização, é um projeto que seria identificado que tem maior potencial de geração de valor no longo prazo, né? Até porque o ganho daquele projeto ele permaneceu no decorrer dos anos. Então, quando a gente faz uma quantificação de valor, ou seja, quando a gente quantifica isso no longo prazo e traz a valor presente, a gente vê o quanto que de valor que isso traz para a empresa e também para a percepção da sociedade com relação à empresa. Sim. É a questão da manutenção dos resultados, né? Os resultados dos projetos implementados, eles precisam ser sustentáveis, né? E a gente sabe, a gente que trabalha muito com projetos de melhoria contínua, sabe que essa sustentação de resultados é possível quando a gente faz uma boa padronização, né? Quando a gente tem uma metodologia bem estruturada, bem executada, aí os resultados realmente são perenes. Muito legal. Você, inclusive, Emanuel, toca aí um pouquinho, né? Que os projetos, eles refletem outras questões também, né? Os projetos de melhoria trazem ganhos em várias dimensões. E eu gostaria de entender, assim, com vocês, como que a gente pode, de fato, fazer para que essa inovação, né? Que os projetos de melhoria contínua trazem, como que essa inovação pode chegar, né, na visão de vocês, a todos os níveis da empresa? Né? Como fazer para que esses projetos de melhoria, de fato, aconteçam em todos os níveis, que todas as pessoas possam ser impactadas, né, possam também inovar no dia a dia em relação aos projetos? Como vocês enxergam isso? Olha só, Cristiane, dentro do nosso modelo, a Vale reestruturou seu modelo e tem um modelo que nós chamamos de modelo do VPS, que é o Vale Production System. Esse modelo ele tem 17 elementos. E um deles, específico, é um elemento chamado solução de problema e melhoria contínua. Então, ele é normativo. Então, nós temos esse elemento, e dentro desse elemento nós temos o que nós chamamos de requisitos. Tá? Requisitos a serem implementados, e aí nós temos desde a identificação de oportunidade de melhoria, né, até essas capturas de ganho. Então, faz parte da cultura da empresa essa busca por melhoria contínua, busca de solução de problemas. Tá? Um exemplo claro, 100% dos nossos gestores, da liderança, né, é capacitada em solução de problema. Então, criar esse ambiente, um ambiente propício para a solução de problemas. Não só ter a metodologia, porque a metodologia de PDCA, DMake ou qualquer outra metodologia, 8Ps, que surjam aí, estão em livros. Mas essa transformação é feita por pessoas e por quem lidera e quem compra a ideia do processo. Para isso, tem que ser parte do modelo de gestão. Então, esse é um ponto que é forte dentro da nossa empresa, que é prática, né? E a gente vê isso no dia a dia, ou seja, pessoas, e a proposta é que todos sejam solucionadores de problemas dentro da empresa. Né? Então, isso é um grande desafio nosso. E parte primeiro pela liderança. Hoje, 100% da liderança é capacitada em solução de problemas. Bacana. Uma coisa e quando a liderança compra, a gente sabe que, de fato, isso chega nos demais, né? Isso chega nos demais, exato. Uma coisa que eu acho legal com relação a isso, que a gente até colocou como ali uma alavanca, né? Uma alavanca de criação de valor, a questão do capital humano, né? As pessoas, elas gostam de se sentir importantes, né? Então, às vezes, quando você quer atrair um talento para a sua empresa,
Você precisa fazer com que ela se sinta importante, que ela se sinta útil, até para você não só atrair, também reter, né, a pessoa na empresa. E uma das formas de fazer isso é dando oportunidade, dando voz ativa para as pessoas, né? E isso é feito através da melhoria contínua também. Olha, eu estou com um problema, eu preciso resolver isso, eu não sei como resolver. Vocês têm uma ideia? Vocês podem ajudar? Não, não tem, mas vou pesquisar. Aí vai ler artigo, vai ver o que é que foi feito em outras empresas, e depois eles veem, olha, a gente pensou nessa solução aqui. Vamos estudar um pouco mais sobre ela, vamos implementar. Depois que a iniciativa foi implementada e aquilo foi feito de forma conjunta, né, as pessoas uma ajudando a outra, trocando ideia, contribuindo, dando opinião, com aquele calor humano, superando os desafios, superando os obstáculos, e no final o valor é entregue, imagine a satisfação de pertencimento, a satisfação que a pessoa sente de poder ter contribuído com aquela melhoria, ter superado os desafios e as barreiras, e mais que isso, ter feito isso em união com os colegas, com a equipe. Então, está sempre desafiando. O ser humano gosta de ser desafiado. Então, o que as organizações precisam fazer é estar desafiando continuamente, provocando, colocando essa visão de criação de valor, né? É isso que a gente tem feito, e a gente vê o quão mais felizes, o quão mais satisfeitos e quão mais vontade de ficar na empresa e de continuar agregando valor as pessoas sentem. Ai, muito legal, verdade. O Gerisval, quando a gente iniciou aqui o bate-papo, né, ele estava contando desde quando ele já está envolvido em relação aí às melhorias contínuas, né? Quando tudo começou, né, Gerisval? Então, Sim. é muito legal ter essa visão de vocês que já passaram assim por várias transformações, né, em relação a isso, já observaram como que essa questão da melhoria contínua tem sido disseminada, como isso tem sido, né, desenvolvido. Eu queria assim de saber de vocês assim, o que vocês, né, de acordo com a experiência que vocês já têm em relação a essa questão da melhoria contínua nas organizações, o que vocês diriam para pequenas e grandes empresas que estão começando, querendo investir mesmo em programas de melhoria contínua? O que vocês diriam para essas empresas nesse momento? De acordo com as experiências, né, com as vivências de vocês. Criar um ambiente. Essa é uma abordagem. Quando você cria um ambiente favorável à solução de problemas, naturalmente as pessoas vão participar. Esse é um ponto. Tem uma cadeia que a gente chama de ajuda para as pessoas que querem participar. É acompanhar, ou seja, aquele conceito de se preocupar, de ver que não é, tem um problema, passa para você e deixa lá, só vou ver no final. Então, essa gestão do dia a dia, acompanhando, ela é fundamental. Por isso que não adianta modelo A ir para a empresa copiar lá e etc. Cada empresa tem a sua cultura. E essa cultura, ela é desenvolvida em função da liderança estabelecer esse processo. Então, a liderança, realmente, ela tem que querer fazer a coisa acontecer. Isso é um ponto-chave. E a gente vê isso em todas as declarações que a gente tem, e a gente fortalece muito, reconhecer as pessoas pelos resultados obtidos, independente do tamanho do resultado. A gente viu aqui um exemplo de grandes resultados, mas se você reduzir um risco de médio para insignificante, de baixo para insignificante, a gente trabalha muito fortemente essa questão de uma alavanca de segurança. Então, a gente, por exemplo, nós temos muitos kaizens voltados para isso. Então, por quê? Nós temos uma grande ambição, que é sermos referência em segurança. Então, isso tem que estar dentro da declaração da empresa, né? Ou seja, isso tem que ser o dia a dia da empresa, porque senão as pessoas não vão se engajar, né? Então, a segurança é isso, nós temos que ter um valor associado a isso, ou seja, a política da empresa tem que demonstrar essa necessidade de melhoria contínua. E ela tem que sair do papel, né? Ela tem que ir do papel para a prática. E é o que a gente aprendeu muito com essas metodologias, principalmente na Toyota, é que a gente aprende fazendo, é na prática. E não só ter
passa ou não passa, se tem ou não tem, o conceito de checklist. Então, primeiro, cria uma cultura organizacional forte, e essa cultura organizacional forte ela tem que ter um modelo por trás de tudo isso, tá? Tem que ter comportamento-chave, valores organizacionais bem estruturados, né, que aí que isso vai ditar comportamentos, e dentro desses valores é importante que tenha algo que mostre que as pessoas são as pessoas que vão fazer acontecer. Tá? Então, se eu faço isso, declaro isso à liderança, e demonstra isso, que isso é o papel da liderança, o resto, né, independente do tamanho da empresa, né, sai naturalmente, né, surge naturalmente. Flui melhor, né? Flui melhor. Verdade. Eu diria, uma empresa menor, né, que está começando, ou pensando, né, se vale a pena, eu diria vale a pena. Vale a pena e eu diria comece. Né? Comece pequeno, né? Selecione ali as pessoas que têm maior capacidade de influenciar, né? Ou seja, os grupos ali que estão mais entusiasmados, né? Reconheça, como o Gerisval falou, esse grupo, porque aí os outros vendo funcionando vai dizer, nossa, eu quero aquilo para mim também, né? Por exemplo, quando a gente vai num ambiente desse de CCQ, né? O ambiente contagia a gente, né? A gente vê ali a alegria, né? A animação, então as pessoas querem pertencer àquilo ali. Então, o que eu diria é esse, ó, vale a pena, comece, e comece pequeno, aos poucos, né? Identifique ali as pessoas que vão agarrar com mais afinco e que vão ser exemplo para que a metodologia vá crescendo e ganhando maturidade, né? Mas vale muito a pena iniciar. Sim, muito legal. Vocês trouxeram também, assim, durante a fala de vocês, né, como que a gente pode trabalhar em relação à mensuração desses ganhos, né? Então, assim, gente aqui que acompanha os grupos de melhoria contínua, a gente acaba sempre vendo algumas dificuldades dos grupos na hora de transformar, de mensurar esses ganhos. Gostaria de saber se aí na empresa de vocês vocês têm alguma ajuda, né, de outras áreas em relação a essa mensuração de ganho? Como que vocês fazem? É feito por quem? Né? Essa responsabilidade de mensurar ganho é destinado para uma determinada área? Como que vocês trabalham? Olhem só, no caso específico dos projetos que eu conduzo, antes do iniciar o projeto, que é partindo do que a gente chama do business case, né, do nascimento do projeto, a gente envolve, no mínimo, duas áreas, mas dependendo do tipo do indicador. A gente envolve a área de planejamento e programação integrada, a gente chama isso até uma área do COI, né? Então, é porque ela que cuida de todos os indicadores da cadeia, né? Que entende desse conceito do impacto daquele indicador. Primeiro, toda melhoria ela tem que estar conectada a um indicador, é importante isso, independente de qualidade, produtividade, custo, pessoas, ela tem que estar conectada. Então, a primeira coisa é conectar a melhoria ao indicador. E dentro de cada indicador, nós temos os responsáveis por validar esse impacto. Um exemplo, que eu estou falando do nosso caso, aqui que a gente apresentou, o COI. Tem casos que é a área de planejamento de mina, tem área que por exemplo, a área de engenharia. Né? Então, e todas elas nós também envolvemos a área de gestão econômica, no caso do impacto que tem que dar, porque com esses dados eles vão olhar onde é que se vai trabalhar isso em termos do custo do produto vendido, né? Onde é que impacta isso se eu tiver essa redução? E se isso se sustenta, né? Se isso não é só pontual, ou se está só naquele indicador e não tá, tem outros indicadores que interferem no processo que não está sendo capturado. Então, no início a gente faz isso para que a gente acerte a regra do jogo. Porque lá no final, eu vou implementar e vou acompanhar. Se tem essa regra do jogo, a gente já sabe como medir o resultado. Nos casos dos projetos, por exemplo, de segurança, a gente usa a área de segurança, o SESMIT nosso, na área de gestão de saúde e segurança, saúde e segurança, gestão e meio ambiente, para esses projetos de segurança e meio ambiente, tem uma validação do risco. Como é que está o risco hoje? E quando o projeto for implementado, qual o risco depois? Então, a gente faz essa conexão.
sempre tem uma validação técnica, mas lembrando, conectado com o indicador. Nós temos hoje mapeados indicadores para todas as dimensões na empresa, dentro da cadeia que a gente chama na árvore de valor: qualidade, produtividade, custo, pessoas, riscos, tá? Segurança. Então, tem uma árvore que vai do estratégico da supervisão, tá? E essa árvore, você já, lá na supervisão, por exemplo, você sabe qual o impacto que ela vai dar, qual o risco que está associado àquela melhoria. E aí, diante disso, tem que ter essas validações das áreas responsáveis, porque se não tiver, o ganho não... a confiabilidade, na verdade, a qualidade do ganho não é mantida, né? Então, eu já vi muitos casos no passado que a gente, às vezes, implementava uma melhoria, 3 meses depois ela estava em desuso, porque não tinha toda essa validação e não tinha isso que eu estava falando, esse processo que é da liderança, ser o principal promotor e fazer com que a melhoria seja implementada no dia a dia e ela se sustente. Sim. Uma coisa legal que a gente fez foi um trabalho de padronização, né? Primeiro a gente criou alguns templates, né, padrão de quantificação de ganho, com alguns exemplos. Depois a gente automatizou esse template, a gente usou uma ferramenta que cria aplicativos, né, da Microsoft, que chama Power App. Aí nele a gente conseguiu essas validações que o Gerisval falou, a gente consegue fazer elas de forma online, né, automática. E a gente criou um documento normativo, né, que dá diretrizes básicas de quantificação de ganho, mais gerais, e um book com exemplos, né? Ou seja, a gente pegou as iniciativas, os projetos mais recorrentes na empresa e fez um padrão para cada tipo, né, para ajudar as pessoas a quantificar de uma forma mais simples, né, e mais padronizada, até para a gente conseguir comparar o ganho de um projeto com o outro, né. Então, esse trabalho eu acho que vale muito a pena, né, independente do tamanho da empresa, porque vai trazer você conseguir enxergar a padronização dos ganhos e vai conseguir mais agilidade a esse processo, né. Sim. Isso e essa padronização vão demonstrar claramente os ganhos, né? Os ganhos, os Isso. impactos que esses projetos trazem aí para a organização. Na visão de vocês, né, vocês falaram também, né, sobre esses projetos que são identificados, são implementados, esses projetos são traduzidos em indicadores, que vocês fazem o acompanhamento aí durante a execução. Na visão de vocês, qual que é o impacto positivo, né, desses projetos que são executados no gerenciamento da rotina, no dia a dia aí de vocês, e como que vocês entendem que esse impacto que é gerado aí por esses projetos pode estar relacionado à competitividade das organizações? Ó, a rotina, né? Assim, as empresas, o que elas entregam é resultado, né? Para ela entregar resultado, geralmente a gente calcula esse resultado em resultado econômico, né? Mas para chegar no resultado econômico, as empresas elas precisam gerar um resultado operacional, né? Ou seja, elas precisam entregar, por exemplo, uma quantidade de produção, né? Para ela gerar uma determinada quantidade de produção, ela precisa ter indicadores técnicos, né, que gerem aquele resultado, como, por exemplo, disponibilidade física, utilização, produtividade, né, que vai resultar naquele valor, né? E para entregar esses resultados, esses indicadores, ela precisa ter um processo, e esse processo precisa ser modificado, né? Ou seja, eu tenho um determinado nível em um determinado indicador que dentro da árvore de valor me gera um resultado no futuro, e eu preciso mudar o patamar desse indicador. E ao mudar o patamar desse indicador, consequentemente, eu vou entregar um valor adicional para a empresa. Então, o que acontece na melhoria contínua a gente identifica qual o resultado que a gente quer alcançar, a gente identifica quais os indicadores que eu preciso melhorar para entregar aquele resultado, e depois eu identifico o que eu preciso alterar no processo para conseguir entregar, para conseguir avançar naquele indicador.
Feito isso, eu executo e mudo de patamar, ou seja, meu indicador, por exemplo, se for a disponibilidade física era 80, agora vai ser 82. Só que eu preciso sustentar isso, né? Para eu sustentar isso, eu preciso ter a minha rotina bem estruturada, bem definida, bem desenhada, e eu preciso monitorar os indicadores que sustentam, por exemplo, esse indicador maior, né? Por exemplo, quais são os indicadores que sustentariam esse indicador maior? Aderência à minha manutenção preventiva, né? Indicadores meios como o tempo médio de reparo das manutenções, ou a confiabilidade do equipamento, né? Ou seja, eu vou monitorar a saúde do meu processo para sustentar aquilo ali, aquela melhoria que foi feita, foi padronizada e que está sustentando o meu resultado. Aí o que é que eu vou fazer? Olhei isso, consegui sustentar aquele indicador naquele nível, aí eu já vou buscar um nível superior àquilo. Né? Agora, claro que a gente sabe que na prática, no decorrer do processo, às vezes o processo ele retroage, né? Mas toda vez que isso acontece, os métodos que, por exemplo, os métodos menores, que não são os de Six Sigma, seriam uma análise de solução de problema, um Lean, os programas de melhoria contínua que estão mais ali, mais próximos da rotina, eles são suficientes para trazer o indicador a um patamar de normalidade, né? E os incrementos, eles vão vir aí de metodologias mais avançadas, como, por exemplo, o Six Sigma, né? Então, o segredo de você sustentar os resultados que são alcançados através do processo de melhoria contínua é fazendo uma boa padronização. Se você fizer uma boa padronização, você vai conseguir sustentar aquele resultado e vai conseguir continuar melhorando de forma contínua. Só um ponto aqui, essa questão, quando o indicador vai para a rotina, então nós temos hoje, dentro da empresa, uma metodologia chamada FMDS, né? É gerenciamento e desenvolvimento no nível de execução. Muita gente chama de chão de fábrica, né? Siga a própria sigla. Então, eu tenho um indicador, numa visão estratégica, ele chega esse indicador no dia a dia. Então, no dia a dia, nós temos reuniões da liderança com sua equipe, onde avalia o desafio que tem para garantir esse resultado, e qualquer desvio, no momento que ele ocorre, já se busca identificar o porquê, que aí entra as metodologias de atuação mais rápida, para que ele volte à normalidade e não fique se aguardando por uma solução mais à frente. Então, são pontos que a gente tem incorporado dentro do nosso modelo. Para garantir, e logo, tudo isso vai levar a ter revisões de padrões, etc. Mas tudo acaba para sustentar nos padrões. E um outro ponto, numa visão de competitividade, uma empresa, só trazendo a conexão com o valor que a empresa tem de mercado e que é enxergada até pelos próprios acionistas, que não só por questão de câmbio e etc., o acionista também quer ver essa dinâmica dentro da empresa, essa capacidade da empresa de gerar valor em longo prazo. E uma das formas é ter essas metodologias bem estruturadas dentro da empresa, mostrando que essas metodologias podem sustentar resultados, pode capturar ganhos e etc. E aí sim, eles continuam investindo nas organizações, nas suas respectivas organizações que investem. Isso aí. Nossa, pessoal, muito bacana. Esse é um tema, assim, que a gente poderia ficar aqui, né, falando a tarde inteira, porque é um tema que gera bastante, assim, discussões, necessidades né, de melhores entendimentos, mas, assim, a gente sai daqui muito bem, assim, orientado. Então, foi uma palestra sensacional. Acredito que a maioria dos grupos aí que estão assistindo vão ter um olhar diferenciado para os seus projetos, né, vão, de fato, buscar, a partir de agora, ainda mais agregar valor ao negócio da organização. E é isso, né? É isso que a gente quer, melhoria contínua. Então, agora a gente pode, né? Aqui no chat nós não recebemos mais perguntas, então acredito que foi o suficiente para o pessoal. Quero agradecer a participação de vocês, tá? Agradeço por ter dedicado tempo aí para nos contar um pouquinho da rotina, do dia a dia, como vocês trabalham aí os projetos. Obrigada mesmo pela participação. A gente que agradece a oportunidade. Muito bom participar do encontro, né? E muito boa essa conversa nossa. E muito obrigado, Cristiane, pela
pela sua participação, pelos seus questionamentos. Foi muito bom as suas contribuições. E aguardamos o próximo, né, Geri? E muito obrigado aí também pelo convite. Exato. Nós que agradecemos ao UPQ essa oportunidade de estar trocando experiência e aprendendo também, né? Estamos disponíveis aí para trocas, se quem quiser depois entrar em contato com a gente. Isso aí. Obrigado, boa tarde, pessoal. Até mais.